Você está na sintonia 87.9, você está na FM Cultura, no programa Revista em Foco, com o seu comunicador Renito Freire. Estamos entrevistando o ex-secretário da Regional 4, o ex-procurador-geral do município de Fortaleza e ex-secretário da SEMAN, Deodato Ramalho. Agora vamos para o segundo bloco sobre a conjuntura política atual. Deodato Ramalho, me fale sobre os prefeituráveis do PT. Bom, nós no início desse ano, começa naturalmente, né, as articulações com vistas à sucessão da prefeita Luiziane Lins. Nós tivemos inicialmente a colocação pública, digamos, de 13 nomes, mas uma questão simbólica pelo mundo do PT, 13 companheiros que foram lembrados como possíveis candidatos a prefeito de Fortaleza, e nesse primeiro momento o meu nome estava sendo colocado também, do Arthur Bruno, do Elmano Freitas, da Luísa Perdigão, enfim, do companheiro Zé Pimentel, quem mais? Esqueci agora o nome dos outros. Mas acabou o vereador Guilherme, o Camilo Santana, que é do PT e que tinha uma simpatia, digamos assim, do grupo do governador. Portanto, a coisa começou a se estressar um pouco, porque o governador quer manter a aliança, mas quer, não diria opinar. É normal que o governador, qualquer partido que vá se aliar com o outro, que ele possa ter um nível de articulação de quem poderia representar melhor o nome de consenso para agrupar essas forças. Evidentemente, não se meter na disputa interna. E a disputa interna do PT, ela já está clara, porque nós fizemos uma convenção, um encontro municipal. O PT é o partido, que tem marcado a sua trajetória por um aprofundamento da democracia também interna, onde o eleitor, o filiado do PT, decide mesmo os rumos do partido, tanto decide que em 2004 nós escolhemos a candidata Luiziane Lins para ser candidata a prefeito, contra a vontade da direção nacional, contra o presidente do tamanho do presidente Lula. E ganhamos, e fomos para a disputa e ganhamos a eleição. Então, é natural, repito, que possa ter esse nível de conversa. Então, hoje, nós temos, na verdade, dentro do PT, três candidaturas, digamos, colocadas, que é a candidatura do companheiro Elmano, que representa a vontade majoritária do PT de Fortaleza. Nós ganhamos com algo em torno de 71%, as correntes que apoiam a candidatura do Elmano Freitas, um talentoso quadro da política do Ceará e do Brasil. É uma pena que não é muito conhecido, mas, aliás, a rejeição é porque não é muito conhecido, mas na hora que você tiver o Elmano no rádio, na televisão, no debate qualificado, porque ele vai qualificar, ele qualifica qualquer debate político-administrativo, e com a vantagem, além da capacidade, da qualificação política que ele tem, a experiência de gestão que ele acumulou ao longo dos últimos anos. E isso dá um diferencial muito grande dentro daquela linha do que eu estava dizendo. Não adianta mais só aquele discurso que alguns têm, que é o discurso vazio, um discurso que não tem, pode ser bonito o discurso, mas não tem correspondência com a realidade, não tem correspondência com o pé no chão. Então, tem o Elmano, tem o companheiro Arthur Bruno, deputado federal, aliás, o deputado federal mais votado de Fortaleza, mais bem votado de Fortaleza, foi o companheiro Arthur Bruno, que continua colocada a candidatura do Arthur Bruno, e também a candidatura do Camilo Santana. Embora, do ponto de vista do resultado que nós tivemos na eleição, as duas outras candidaturas ficaram mais fragilizadas, porque as correntes que apoiamos a candidatura do Elmano, nós tivemos 71% dos votos. Então, agora no nosso encontro municipal, para escolher o candidato no dia 3, evidentemente que poderá ter alguma alteração, se houver um amplo entendimento aí, que de fato, mas me parece que está consolidada a candidatura do companheiro Elmano, seja no Aliança, seja saindo sem o apoio do governador. Agora, me parece, me permita só, enquanto para você depois poder interferir, que é o seguinte: na verdade, nós temos hoje, no quadro político de Fortaleza, a oposição que está vindo aí. Nós temos dois tipos de oposição. Nós temos a oposição à direita e temos a oposição à esquerda e à extrema esquerda. Mas na hora do debate, a direita, a população já sabe o que é que ela fez com esse país.
já sabe qual foi o resultado desastroso que ela deixou para esse país, para esse povo, que foi a desconstrução do Estado, que foi a privatização, que foi a falta de investimento na infraestrutura do Estado, que foi do Estado que eu digo como um todo, né? Que foi a falta de um olhar para a população, que a direita defende o mercado acima de tudo. Quer dizer, quem tem dinheiro pode fazer tudo e quem não tem que se rale, que se quebre, que se acabe. Esse é o discurso da direita. E na extrema esquerda vem com uma coisa que é muito incompreensível para a população. Porque às vezes eu me vejo assim, Arlito, perguntando a um desses candidatos que tem esse discurso de terra arrasada, a cultura do não. Tudo é não, nada presta, nada não tem. Você nem elogiar não, mas tem que reconhecer as coisas que de fato estão acontecendo. Aí às vezes me vejo se perguntando a uma pessoa dessa, me diga uma coisa, nós temos, salvo engano, Arlito, 194 países do mundo, se não me falha a memória, 190 e qualquer coisa, reconhecidos pela ONU, ou filiados e tal. E desses países, tudo nós, né? Você como radialista, você tem referência na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Não que você vai imitar o radialista tal e tal, mas você tem referência na profissão. Eu como advogado, eu tenho advogados que são referências para mim. Na política, eu tenho políticos que são referência para mim. Aliás, eu faço questão de colocar como a minha maior referência política do mundo, chama-se Nelson Mandela, né? Que pacificou a África do Sul, e o companheiro Lula aqui no Brasil, entre outros, mas estamos citando esses dois. Então, e países, independentemente, não é que você vai copiar modelos, mas você tem referências. Aí eu te digo ali, pergunta para uma pessoa dessa, da intolerância e desse discurso da extrema esquerda. E diga uma coisa, qual é a experiência no mundo que você acha que pode ser aproveitada para alguma coisa para a gente aqui? Pergunta. Ele vai dizer nenhuma. Porque o discurso é que não tem nenhuma. Quer dizer, não vamos criar um país novo, vamos criar uma sociedade nova. A gente pode até lutar para criar uma sociedade nova, e aí eu concordo, mas aproveitando, né, o que tem de positivo construído na sociedade, como, por exemplo, essa questão ambiental que eu estava tentando dizer. Esse discurso da cultura do não nega tudo, quando, na verdade, nós temos muita coisa boa acontecendo no mundo, em vários aspectos, inclusive na questão ambiental. Quero concluir dizendo que eu ouvi um negócio que me encheu de orgulho. Eu estava numa reunião em Estocolmo, na Stockholm Resilience Center, que é uma unidade da Universidade de Estocolmo. Tem um grupo lá de 12 pesquisadores, cientistas, doutores, que cuidam dessa questão do desenvolvimento e do planejamento urbano. E o coordenador desse grupo, você vê o nível da pessoa. Só que ele foi um dos coordenadores, chefe da delegação da União Europeia na Conferência de Nagoya, que aconteceu em 2010, né, com a conferência sobre essa questão urbana e de sustentabilidade ambiental. E esse professor Thomas nos disse na reunião, nessa conferência de Nagoya, o Brasil foi o país que deu a maior contribuição na discussão ambiental. Então, nos enche de orgulho saber que o Brasil está sendo essa referência no mundo. Mas se for perguntar para essas pessoas, eles vão dizer que não existe nada, o mundo está se acabando amanhã. Deodato Ramalho, quando eu lhe indaguei sobre os prefeituráveis do PT, você falou alguns nomes, mas a pergunta é a seguinte: caso haja um rompimento entre PSB e PT, tem um nome que você não citou, e aí eu lhe pergunto, o nome do senador Pimentel continua sendo uma opção? Olha, numa questão de rompimento, é claro que aí a liderança do partido vai avaliar toda a situação, inclusive articulada com a nossa direção nacional. É claro que nós temos a autonomia no município que decide sobre nós, mas evidentemente que na política você tem que se articular, inclusive nacionalmente. O PT nacionalmente está com os olhos voltados para Fortaleza. É a capital, a quinta capital do país, é a capital mais importante governada pelo PT, e eu acho, sim, concordo com você, e, aliás, eu acho que o nome do companheiro Pimentel é um nome que pode, sim, ser colocado no tabuleiro, é um nome forte, respeitabilíssimo, meu colega, conheço profundamente, meu colega do Banco do Brasil, hoje aposentado assim como eu, mas um homem
inteiramente dedicado ao trabalho, de uma vida ilibada, que já prestou inestimáveis serviços para a democracia brasileira, para o Estado brasileiro, né? Conhece profundamente a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso Estado, a nossa economia, fez um trabalho extraordinário como deputado federal, em momentos decisivos, seja na questão da Previdência Social, sobretudo na grande articulação que fez e faz agora ainda, consolidando isso, que é a questão da microempresa. Fez um trabalho fantástico nesse sentido e, sem dúvida nenhuma, é um grande nome que pode estar aí sendo colocado no tabuleiro, além de ter sido ministro e que, como ministro, fez um trabalho fantástico. Aliás, uma vez eu brinquei com ele, porque ele disse, eu perguntando a ele como é que eu estava prestes a ver meu tempo de serviço para me aposentar, né? E aí foi que eu vim descobrir que você chega no caixa eletrônico do Banco do Brasil, se você tiver conta no Banco do Brasil, você puxa lá o seu extrato, como se fosse um extrato bancário, vem tudo. E depois testei, quando eu fui dar entrada na minha aposentadoria, que não levei mais do que meia hora. Foi vapt-vupt, né? Então ele modernizou a Previdência em muitas questões. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com Deodato Ramalho.